Capítulo número 3. Como funcionam os botões gordo e magro. Usar o poder da decisão lhe dá a capacidade de superar qualquer justificativa para mudar toda e qualquer parte da nossa vida num instante. Anthony Robbins. Quando pensamos em perder peso, precisamos entender que existe uma divisão que devemos levar em consideração. Quando resolvemos perder peso, pensamos em nosso metabolismo da seguinte forma: calorias ingeridas, calorias gastas, dietas, remédios, cirurgia, segredos para queimar gordura, mudança de comportamento e uma lista interminável que poderia render centenas de estudos, livros e discussões sem fim. Tudo isso é um resumo de que precisamos, de alguma forma, medicar, operar, disciplinar, controlar, combater ou forçar o corpo a emagrecer. É exatamente assim que pensamos quando queremos perder peso. Mas como vimos no capítulo anterior, existe algo mais importante que é definido pelo nosso corpo: o peso ideal. O peso ideal é decidido pelo nosso organismo, ou seja, ele decide quão gordo ou magro o seu corpo vai ser. Incrível isso, não é mesmo? Hoje eu entendo e agradeço pelo meu corpo decidir isso por mim. Caso contrário, lá no passado, do jeito que eu me alimentava, certamente eu não estaria aqui escrevendo esse livro. Faz sentido? Eu não sabia dizer a diferença entre um saco de biscoito e um prato de comida. Para mim, tudo era alimento. Era só mastigar, colocar a goela abaixo e pronto. O problema é que esses fatores que forçam o corpo a engordar não são os mesmos que levam a querer ser magro. Na verdade, eles costumam ter o efeito oposto. Em outras palavras, é mais ou menos assim. Se você quer emagrecer de maneira tranquila e segura e sair de uma vez por todas do efeito sanfona, é preciso fazer com que o seu corpo queira ser magro. O especialista John Gabriel conta uma história da vida real que mostra muito bem como funciona essa programação do corpo querer ser magro. Ele chama isso de Lei de Jesse. Jesse não entendia de metabolismo e controle de calorias. Nunca tinha frequentado a escola, por isso não sabia ler nem escrever. Embora até fosse um gato bastante inteligente, não era exatamente o que poderíamos chamar de um gênio. Em sua condição de gato adolescente, poderíamos descrever Jesse como gorducho. Não levava uma vida muito dura e passava a maior parte do seu tempo livre em casa, como qualquer outro gato. Bud, o cão mastife do nosso vizinho, pesava uns 50 quilos e odiava gatos. Toda a tarde, Jesse saía para passear pelo jardim dos nossos vizinhos e deitava na grama, implicando com o pobre Bud, que ficava preso dentro de casa. Jesse deitava e rolava na grama, bocejava, se alongava, deixando o Bud enlouquecido. Um belo dia, os vizinhos se cansaram e soltaram o Bud, que saiu pelo jardim como um trem desgovernado. Nunca havia algo se mover com tamanha rapidez. Ele e Jesse correram para o bosque e durante o resto do dia não vi mais sinal dos dois. No dia seguinte, Jesse voltou para casa mancando. Bud conseguira morder a sua pata. Cuidei de Jesse até que ele se recuperasse e ficasse bem. E foi então que aconteceu uma coisa impressionante. Ao longo das semanas seguintes, Jesse emagreceu muito. As pessoas começaram a reparar no seu emagrecimento, sugerindo que eu tomasse alguma providência para ver se ele não estava com verme. Mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. O corpo de Jesse queria ser magro por uma questão de sobrevivência. Lembra dos nossos ancestrais, que precisavam ser magros para correr dos tigres dente de sabre? Havia surgido um novo fator de estresse na sua vida, e Jesse estava simplesmente se adaptando a ele. Gabriel fez uma análise da situação do ponto de vista de Jesse. Estresse é igual ao cão bravo. Interpretação: se o cão bravo me pegar, já era. Reação: correr para salvar a minha pele. Adaptação: ficar mais magro e mais rápido para que da próxima vez que esse filho da mãe tentar me pegar, eu consiga fugir dele e salvar a minha pele. A parte mais importante dessa equação é a estratégia de adaptação. Foi exatamente essa adaptação que fez com que o corpo de Jesse quisesse ser mais magro. Quando eu li isso pela primeira vez, eu me perguntei e gostaria que você também fizesse a seguinte pergunta: até que ponto o meu corpo está se adaptando ao estresse da minha vida? Mas Gabriel, não termina a história por aqui. Vamos continuar mais um pouco. Como resultado da adaptação, Jesse continuou magro. Na verdade, muito magro na minha opinião. Embora eu tenha começado a alimentá-lo da melhor maneira possível, oferecendo-lhe frango, peixe, ração, comida enlatada para gatos, ele não engordou 1 grama sequer. O corpo entendeu a mensagem de que ser magro significava estar seguro, e de uma hora para outra ele passou a ter o metabolismo de um magro.
Eu sabia que mesmo que lhe desse muita comida, ele não engordaria. Na verdade, enquanto o seu organismo soubesse que não havia restrição de alimentos, não sentiria necessidade de armazenar gordura. A terra dos excessos na qual ele estava vivendo simplesmente não fazia com que o seu organismo quisesse ser gordo. Por isso, decidi tomar outra providência. Coloquei-o numa dieta. Isso mesmo, coloquei numa dieta porque sabia, com minha própria experiência, que a melhor maneira de fazer com que o seu corpo quisesse ser mais gordo era seguindo uma dieta. Em vez de lhe oferecer uma variedade e uma quantidade ilimitada de alimentos deliciosos, passei a alimentá-lo com restrição, apenas uma vez por dia, apesar de todos os seus protestos. Fiz questão de lhe oferecer tudo o que ele precisava, mas sem excessos. Agi assim durante um mês, e na última semana consegui lhe dar apenas ração, algo que ele certamente não estava acostumado. Você deve estar achando que Gabriel usou uma estratégia muito cruel com o gato dele. Mas é exatamente isso que fazemos com os nossos próprios corpos, o tempo todo quando estamos em dieta, sabia? Mas ele continua. Depois de um mês nesse esquema alimentar minimalista, voltei a lhe oferecer comida à vontade, servindo todos os seus pratos prediletos. E como era de se esperar, ele engordou. O que fiz foi, basicamente, ativar seus programas e botões de engordar. É o que as dietas fazem conosco. É exatamente por isso que a maioria das dietas não funcionam. Elas enganam o corpo, levando-o a pensar que você está passando por uma época de escassez de alimento, o que faz com que o organismo queira armazenar mais gordura. Jesse nunca mais voltou a ser um gato gorducho. Ficou mais ou menos no meio termo, nem magro nem gordo. Os dois estresses opostos equilibravam um ao outro. Bud continuou desativando os botões de engorda e o Gabriel continuava ativando-os. O corpo de Jesse se acomodou em um peso ideal, para que não ficasse gordo demais a ponto de não conseguir fugir do Bud, nem magro demais para sobreviver à minha escassez artificial de alimentos. Agora eu quero te convidar para encarar os fatos. Se as dietas funcionassem, haveria uma ou duas que todos seguiriam. Todos emagreceriam e ponto final. Ou seja, não haveria milhares de tipos de dietas e centenas de novas variações surgindo a cada ano, todas elas baseadas na ideia de que você pode se forçar a emagrecer. Ou seja, se as dietas funcionassem, o problema estaria resolvido. Ninguém mais conversaria sobre o assunto. O motivo pelo qual todos continuam falando sobre isso é porque, por um motivo ou outro, as dietas falham. A pergunta é essa: é possível aplicar a lei de Jesse no mundo real? Como eu disse, hoje, a maior parte das pessoas não tem que se preocupar com cães ou tigres dente de sabre correndo atrás delas, tampouco com a escassez de alimentos. No entanto, temos outros fatores de estresse. Quer ver? Escassez de nutrientes, poluentes, poluição sonora, guerras, criminalidade, dívidas, flutuações do mercado de ações, escândalos no sistema bancário, políticos corruptos, engarrafamentos, clientes mal educados, parentes doentes, desemprego, falta de dinheiro, dificuldade de encontrar um parceiro, relacionamentos amorosos violentos, parentes ameaçadores, chefes agressivos, clientes desrespeitosos e por aí vai. Tudo isso, todos esses tipos de estresse podem provocar reações químicas em nosso corpo que levam o nosso cérebro animal a ativar os botões de engordar. Veja uma breve lista de coisas que podem ativar esses botões. O efeito sanfona. Se você vive se forçando a comer menos ou não se permite consumir os alimentos que sente vontade de comer, está fazendo com que o seu corpo pense que a oferta de alimentos é limitada ou que vive em uma época de escassez, ou as duas coisas. Fazer dieta é forçar-se a tentar controlar a quantidade ou a qualidade dos alimentos que está ingerindo. Qualquer tipo de dieta é uma forma de passar fome. Esse tipo de atitude pode levar o seu corpo a pensar que é necessário armazenar gordura e assim ativar os botões de engordar. Fome de nutrientes. Talvez você esteja comendo o que sente vontade de comer, mas pode estar passando fome no sentido nutricional. Isso pode ocorrer de 4 maneiras principais. Determinados nutrientes essenciais estão ausentes da sua alimentação. Os nutrientes dos alimentos que você vem ingerindo foram destruídos pela indústria do pó branco. Você não está ingerindo adequadamente os alimentos que ingere. As suas células não estão absorvendo os nutrientes. Toxinas.
O corpo está usando a gordura para ajudar a protegê-lo das toxinas, que são armazenadas nas células de gordura. Assim como o corpo costumava usar a gordura para protegê-lo do frio, está usando a gordura para ajudar a isolar e proteger seus órgãos vitais dos venenos presentes nos alimentos da indústria do pó branco. Radiação. A gordura também absorve radiação e o corpo utiliza a gordura para isolar e proteger os órgãos vitais da radiação. Medicamentos. Determinados medicamentos podem ativar artificialmente os botões de engordar. De acordo com alguns médicos, a primeira lição que os estudantes de medicina aprendem nas aulas de farmacologia é que todos os medicamentos são tóxicos ao organismo de alguma maneira. Eu já tomei remédios, inclusive para emagrecer. Não quero e nem vou entrar nesta área, porque existem muitos interesses financeiros, tudo bem? Aditivos alimentares. Veja como a indústria do pó branco trabalha por trás das cenas. Alimentos processados, adoçantes artificiais e sabores artificiais são totalmente diferentes dos alimentos que os nossos ancestrais ingeriam. O corpo não sabe como fazer a digestão deles. Esses alimentos podem causar algum tipo de causa hormonal, capaz de ativar os botões de engordar. Não estou dizendo que, com isso, você tenha que evitá-los ou deveria deixar de ingerir os alimentos que sente vontade de comer, pois isso seria fazer dieta, e as dietas não funcionam. Ameaças mentais e emocionais. O corpo trata todos os estresses mentais e emocionais como se eles fossem literalmente ameaças físicas. Sempre que você está estressado, envie uma mensagem química ao organismo. A mensagem é: não estou seguro, faça alguma coisa. Nosso corpo está programado para fazer o que for preciso para protegê-lo. Mas ele não entende as ameaças emocionais, apenas as físicas. Existem vários tipos de ameaças emocionais. Fome mental, medo de escassez, obesidade emocional, crenças disfuncionais e negativas sobre obesidade e emagrecimento. Ou seja, se você acredita que nasceu para ser gordo, que merece ser gordo, ou mesmo que emagrecer é difícil ou impossível, seu corpo escolhe continuar gordo simplesmente porque você acredita nisso. É compreensível que você, em algum momento, tenha chegado a essa conclusão e criou uma porção de paradigmas. Mas isso só acontece porque está abordando o emagrecimento de maneira errada, de fora para dentro, se forçando a comer menos e se privando dos alimentos que sente vontade de comer. O emagrecimento tem que ocorrer de uma maneira fácil, sem esforço, ligando os botões para que o corpo deseje ser magro. Mas para que isso aconteça, o que você precisa fazer é eliminar esses paradigmas que estão atrapalhando o seu progresso de perder peso. Entender como funciona a programação do corpo, os botões de engordar e saber como desativá-los é a chave de todo o processo. Se você entender isso, o restante será natural. Neste momento, eu o desafio a imaginar você magro. Você consegue se ver magro? Um corpo com menos 5, 10, 20, 30 quilos, seria este o seu objetivo? E que tal parar de fazer dieta? Que tal voltar a comer normalmente, sem interferência da indústria do pó branco para atrapalhar tudo? Que tal eliminar as causas emocionais e acreditar que você também pode ser um gordo nunca mais? Que tal aprender a nutrir o seu corpo em vez de exigir que faça algum tipo de dieta cheia de restrições? Que tal descobrir os alimentos certos que eliminam a fome? Que tal reduzir os níveis de toxinas que entram em seu organismo? Que tal perder peso e nunca mais engordar? Se você está disposto a conquistar tudo isso e fazer como eu e milhares de pessoas fizemos, convido a embarcar nessa jornada que colocará um ponto final nessa luta contra o excesso de peso. Isso é bom para você? Então vamos sem demora para o capítulo número 4. Gordo nunca mais. Se eu perdi peso, qualquer um pode perder.